Olá, amigos! Bem-vindos de volta ao canal. De qual cidade você está me ouvindo? Comente aqui abaixo nos comentários. Hoje trago uma história que me deixou sem palavras enquanto preparava o roteiro, e olha que já contei muitas por aqui. Uma narrativa real, madura, cheia de camadas emocionais, que fala sobre traição, intuição feminina, perigo disfarçado de carinho e, acima de tudo, o poder de ouvir aquela vozinha interna que muitas vezes ignoramos por medo de parecer exageradas. Pegue um lenço, ajuste o fone, prepare um chá ou o seu café, mas com calma, hein? E me conte nos comentários, de onde você está nos ouvindo hoje. Da cama antes de dormir, no ônibus indo para o trabalho, ou talvez tomando seu próprio café com calma. Compartilhe, porque histórias assim nos lembram que estamos todos conectados por experiências que, mesmo diferentes, tocam no mesmo lugar do peito. E se você é mulher e já sentiu aquele arrepio inexplicável, essa vai ressoar fundo. Hoje, vamos mergulhar ainda mais fundo nessa trama, com detalhes que vão fazer você sentir em cada emoção, cada dúvida, cada virada. Preparem-se para uma jornada longa, mas que vale cada segundo. Vamos devagar, porque cada momento dessa história merece ser sentido. Eu tinha 39 anos na época. Diretora financeira de uma empresa sólida em São Paulo, carreira construída com suor, noites em claro, renúncias e escolhas que nem sempre foram fáceis, como abrir mão de ser mãe para priorizar o crescimento profissional, algo que Rafael e eu decidimos juntos no começo, ou pelo menos foi o que ele disse na época, numa conversa à luz de velas que hoje vejo como uma manipulação sutil, onde ele argumentava que crianças complicariam nossa ascensão enquanto eu, apaixonada, concordava para não perder o sonho de um futuro perfeito ao lado dele. Lembro até hoje daquela noite. Estávamos em um restaurante italiano nos Jardins, vinho tinto na taça, ele segurando minha mão e dizendo que éramos suficientes um para o outro. Na época, acreditei. Meu casamento, aos olhos de fora, era invejável. 2 profissionais bem-sucedidos, apartamento amplo no Morumbi com vista para a cidade que nunca dorme, viagens anuais para a Europa, onde fingíamos romance em hotéis luxuosos, com varandas para a Torre Eiffel ou canais de Veneza, jantares em restaurantes badalados onde ríamos de piadas internas que já não existiam mais, nenhuma briga pública ou escândalo nas redes sociais que eu gerenciava com perfeição, postando fotos filtradas de casal feliz. Mas dentro de casa, o silêncio já tinha virado morador fixo, um silêncio pesado que se instalava depois do jantar, quando cada um ia para o seu canto com o celular na mão, rolando fins infinitos para evitar olhares, para não ter que admitir que o fogo tinha se apagado há muito tempo. Conversas curtas sobre contas, agenda, supermercado, compra leite. A reunião é amanhã? Paga a conta de luz. Afeto, raro, reduzido a toques acidentais na cozinha ao pegar algo no armário. Beijos de boa noite viraram acenos de cabeça distantes, como se fôssemos colegas de quarto dividindo aluguel. Sexo virou algo mecânico, esporádico, quase uma obrigação que evitávamos por semanas, deixando um vazio que eu preenchia com trabalho extra, relatórios até tarde, cursos online para me sentir útil. Eu me acostumei, ou pelo menos achava que sim. Dizia a mim mesma que era fase, que casamentos maduros são assim, que o amor vira companheirismo estável, sem fogos de artifício, sem dramas. Mas no fundo, sentia uma solidão que doía quietinha, como uma ferida que não cicatriza, uma tristeza que eu mascarava com sorrisos profissionais, listas de tarefas intermináveis e compras impulsivas que enchiam o armário, mas não o peito. Naquela manhã de terça-feira, uma manhã comum de outono com céu cinza e garoa fina que molhava as ruas e tornava o trânsito ainda mais caótico, com buzinas distantes e guarda-chuvas coloridos nas calçadas, cheguei ao escritório às 6h50, como sempre.
Gosto do silêncio do prédio vazio, do cheiro de limpeza recente misturado ao aroma de café da máquina, da sensação de controle antes do caos começar, luzes acendendo uma alma com o sensor de movimento, o elevador vazio subindo devagar com aquele zumbido familiar, meus saltos ecoando no corredor vazio como um lembrete de que eu estava no comando do meu dia, da minha vida. Minha secretária, a Laura, uma moça de 27 anos, competente, discreta, sempre pontual, contratada há 4 meses depois de uma seleção rigorosa, onde eu mesma a entrevistei por horas, impressionada com sua eficiência, simpatia tímida e currículo impecável, ainda não tinha chegado. Abri o laptop, revisei os relatórios do trimestre com atenção redobrada, estávamos fechando o balanço e os números precisavam bater perfeitamente para os acionistas exigentes. Tomei meu café preto habitual da máquina da copa, forte e sem açúcar, como gosto desde sempre, sentindo o calor descer pela garganta, aquecendo o peito frio da manhã e me dando energia para enfrentar as horas que viriam. Às 7h25, a porta da minha sala se abriu sem batida, algo que só eu permitia para poucas pessoas, uma brecha de confiança que agora vejo como ingenuidade perigosa. Era ele, meu marido, Rafael. Isso por si só já era estranho, ele nunca ia ao meu trabalho sem combinar dias antes, muito menos tão cedo, quando ainda estava escuro lá fora e o trânsito era mínimo, quase poético com as luzes dos carros refletindo na pista molhada. Vestia uma camisa social impecável, mangas dobradas mostrando o relógio caro que eu comprei no nosso aniversário de casamento como símbolo de tempo juntos, barba feita com precisão cirúrgica, perfume que eu reconhecia de longe, aquele mesmo que usei no nosso casamento e que, naquela manhã, pareceu mais forte, quase opressivo, invadindo o espaço da sala. Nas mãos, um copo térmico prateado, caro, que eu mesma tinha dado de presente no Natal anterior, gravado com nossas iniciais entrelaçadas, um gesto que na época me tocou profundamente, mas agora carregava uma ironia cruel. Bom dia, amor, disse com um sorriso que eu não via há anos aberto, quase tímido, daqueles que iluminam o rosto inteiro, enrugam os cantos dos olhos e fazem o coração dar um pulinho involuntário, mesmo depois de anos de rotina desgastada. Trouxe uma coisa para você. Aproximou-se da mesa devagar, passos calculados no carpete, colocou o copo na minha frente com cuidado exagerado, como se fosse algo frágil, e, por um segundo prolongado, tocou minha mão. Um toque leve, calculado, mas que parecia genuíno, quente, como nos primeiros anos, quando nos conhecemos na faculdade de administração. Ele me surpreendia com flores roubadas do jardim do campus e bilhetinhos escondidos na minha mochila. Pensei em você quando acordei. Fiz esse café do jeito que você gosta, forte, com uma pitada de canela e aquele açúcar mascavo que você adora desde aquela viagem para Minas. Bebe quente, vai te fazer bem. Você anda tão cansada ultimamente. Olheiras profundas, noites mal dormidas, acordando no meio da madrugada. Eu devia cuidar mais de você, né? Desculpa se ando distante, o trabalho me consome também, mas hoje eu quis fazer diferente. Fiquei parada, processando cada palavra, o coração batendo um pouco mais rápido por um instante. Seria uma tentativa de reconciliação depois de meses de frieza, de noites em camas separadas disfarçadas de cansaço. Rafael não era homem de gestos românticos. Nunca foi, mesmo no namoro. Café era algo que cada um resolvia sozinho, como adultos independentes que valorizavam espaço pessoal e autonomia. Aquele cuidado repentino destoava demais, como uma nota fora do tom em uma música conhecida que eu ouvia há 15 anos de casamento. Agradeci com um sorriso educado, forçando naturalidade apesar do nó na garganta que começava a se formar. Obrigada, querido. Que surpresa boa. Não esperava isso de jeito nenhum. Me pegou desprevenida. Ele se sentou na cadeira em frente, como se tivesse tempo do mundo, cruzou as pernas com elegância e continuou conversando sobre trivialidades. O trânsito caótico da marginal que ele pegou vindo para cá só para me ver,
o tempo chuvoso que deixava as ruas escorregadias, e o humor das pessoas pior. Uma reunião que eu tinha às 9 horas com o conselho onde eu apresentaria os números do trimestre, e ele torcia para eu brilhar como sempre. Tudo com uma naturalidade perfeita, olhos nos meus o tempo todo, sorrisos intercalados, até uma piadinha sobre o clima que me fez rir por reflexo, um riso curto que ecoou estranho na sala. Mas algo em mim gelou devagarinho, uma sensação de que o roteiro estava ensaiado demais, as palavras escolhidas com precisão cirúrgica. Não era medo ainda, era só desconforto. Um alarme baixinho que eu conhecia bem, aquela sensação de algo não encaixa, que já tinha sentido em reuniões, quando números não batiam, ou em conversas antigas com Rafael sobre finanças familiares, onde ele desviava o olhar ou mudava de assunto rápido demais. Quando ele saiu, prometendo ligar mais tarde só para saber como foi a reunião e mandando um beijo no ar com um aceno exagerado, quase teatral, fiquei olhando para o copo por minutos longos, o coração ainda acelerado, a mente girando em dúvidas. O aroma escapava pela tampa entreaberta. Café forte, sim, mas com um fundo adocicado diferente, quase químico, metálico no fundo da garganta só de cheirar, que não reconhecia e que me deu um leve enjoo, uma náusea sutil que subiu do estômago. Não senti vontade de beber. Já tinha tomado o meu, disse a mim mesma repetidas vezes. Deixaria para depois, quando esfriasse um pouco e eu tivesse tempo para saborear, ou talvez levasse para casa à noite. Minutos depois, Laura chegou, apressada como sempre, com uma pasta cheia de documentos pesados, o guarda-chuva pingando no chão e o cabelo ainda úmido da chuva fina que caía lá fora, deixando um cheiro de cidade molhada no ar. Bom dia, Dona Clara. Desculpa o atraso, o metrô atrasou por causa da chuva e tinha gente demais na plataforma, um empurra-empurra danado. Sorriu ao ver o copo, os olhos brilhando de curiosidade e um toque de inveja brincalhona, como quem vê um gesto romântico raro. Nossa, que cheiro maravilhoso de café! Parece caseiro, fresquinho, feito com amor. Empurrei o copo para ela, num impulso que nem sei explicar completamente, talvez cortesia para não desperdiçar algo especial, talvez aquela vozinha interna sussurrando, não beba, algo está errado, com mais insistência, talvez só o hábito de ser generosa com quem chega correndo e precisa de energia para o dia. Pode ficar, Laura. Meu marido trouxe para mim, mas eu já tomei o meu da máquina. Seria desperdício deixar esfriar. Aproveita, você chega correndo e merece um mimo para começar o dia direito, para aquecer o corpo nessa chuva. Ela hesitou, corou um pouco mais, os olhos baixos de timidez e gratidão genuína, mordendo o lábio inferior. Tem certeza? Não quero tirar o seu. Parece tão especial, feito com carinho. Seu marido é o fofo. Tenho toda. Vai lá, toma na copa com calma, senta um minutinho, respira e relaxa antes de mergulharmos nos números e nas planilhas intermináveis. Ela pegou o copo com as duas mãos, como se fosse um tesouro, agradeceu com um sorriso grande e genuíno, daqueles que iluminam o dia inteiro e fazem você se sentir bem por dentro, e saiu saltitante, comentando animada: obrigada, Dona Clara, você é a melhor chefe do mundo. Vou guardar essa gentileza no coração. O resto da manhã correu normal, ou pelo menos parecia normal na superfície. Reuniões produtivas, onde eu apresentava projeções financeiras com confiança e voz firme, e-mails respondidos com rapidez e precisão, decisões financeiras, que impactavam centenas de empregos e que eu tomava com a precisão de quem sabe o peso de cada real, cada centavo. Mas por dentro, eu ainda pensava no copo, no gesto de Rafael, naquilo que não encaixava, uma inquietação que crescia como uma nuvem escura no horizonte. Até que, exatamente às 8h47, lembro o horário exato porque olhei o relógio da parede da sala de reuniões, um grito cortou o andar inteiro como uma faca afiada, ecoando pelas paredes envidraçadas, reverberando nos vidros e parando o tempo para todos. Um grito humano, gutural, de dor pura e primitiva, que fez o ar vibrar,
o sangue gelar nas veias e o coração parar por um segundo. Saí da sala no mesmo segundo, o coração disparado como se soubesse antes da mente o que estava por vir. O corredor já estava em movimento caótico, portas abrindo ao mesmo tempo com estrondo, pessoas correndo com expressões de pânico e confusão, vozes se sobrepondo em sussurros alarmados e gritos abafados. O som vinha da copa, agudo e desesperado, como se alguém estivesse sendo rasgado por dentro, uma dor que transcendia o físico. Lá estava Laura, caída no chão de ladrilho frio e escorregadio, agarrada à barriga com as duas mãos crispadas, os dedos brancos de tanto apertar, o rosto contorcido em agonia extrema, suando frio profuso que encharcava a blusa, os lábios pálidos e tremendo violentamente. O copo térmico tombado ao lado, líquido escuro se espalhando como sangue coagulado em poças, misturando-se à água da pia que alguém derrubou no pânico inicial. Ela tentava falar, abrir a boca para pedir ajuda, mas só saíam gemidos roucos e entrecortados, os olhos arregalados de terror absoluto, lágrimas escorrendo pelo rosto em riachos silenciosos, o corpo todo tremendo em convulsões. Alguém gritou por ambulância, a voz tremendo de choque puro. Outro correu para a segurança do prédio, tropeçando nas próprias pernas de nervoso. Eu fiquei parada na porta, sentindo o mundo desacelerar em câmera lenta, as pernas pesadas como chumbo, o ar faltando nos pulmões, o estômago revirando em náusea violenta, as mãos suando frio. Naquele instante, uma clareza fria e cortante me atingiu como um raio em céu aberto, iluminando tudo num flash devastador. O café era para mim. Aquele carinho todo, o sorriso ensaiado, o toque calculado. Era veneno puro, disfarçado de amor reconquistado. Os paramédicos chegaram rápido, graças ao protocolo do prédio que treinávamos todo ano com simulações chatas mas salvadoras. Laura foi levada consciente, mas em sofrimento intenso, gemendo baixinho no caminho pela maca, o corpo convulsionando em espasmos violentos que faziam o coração doer só de ver. No elevador lotado de colegas em choque, os olhos dela encontraram os meus por um segundo eterno e doloroso medo puro, confusão absoluta, dor insuportável que eu sentia ecoar no meu peito como se fosse minha. Eu só conseguia sentir, engolindo o nó na garganta que ameaçava me sufocar, os olhos marejados, como quem diz: vai ficar tudo bem, aguente firme, eu estou aqui, você não está sozinha. Rafael apareceu minutos depois, vindo das escadas de serviço como se tivesse sido alertado por telepatia ou por uma ligação rápida, celular na mão ainda quente, ofegante, como se tivesse corrido do outro lado da cidade, só para chegar a tempo da cena. Não perguntou o que tinha acontecido para ninguém, não parou para consolar os colegas em choque que choravam no corredor. Veio direto até mim, baixo, os olhos fixos nos meus com intensidade fria e calculada. Você bebeu o café? A pergunta me acertou como um soco no estômago, confirmando tudo num flash doloroso e irreversível, fazendo meu mundo ruir em silêncio, pedaço por pedaço. Não. Dei para Laura. Ele piscou rápido, o rosto perdendo a cor instantaneamente, ficando pálido como papel. Por uma fração de segundo, vi frustração pura no rosto dele, lábios apertados em uma linha fina e dura, olhos estreitos de raiva contida que não conseguiu esconder. Depois pânico controlado, mascarado por uma expressão de surpresa forçada e preocupação fingida. Chamem um advogado agora, disse a segurança, a voz firme demais para o caos ao redor, sem hesitar, como se já tivesse ensaiado aquela frase em espelhos solitários. Não perguntou pelo estado dela, se ela estava viva, se precisava de algo. Não me abraçou, não segurou minha mão tremendo de choque e raiva crescente. Só cálculo frio, como se eu fosse um problema inesperado a resolver, uma equação que deu errado. No hospital, a espera foi eterna no corredor gelado e impessoal, cheirando a desinfetante forte, café ruim da máquina e ansiedade coletiva de familiares e colegas. Os médicos entravam e saíam, rostos sérios, falando em intoxicação grave, hemorragia interna violenta que poderia ter sido fatal em minutos.
substância química incompatível com ingestão acidental, algo que não pertencia a um simples café matinal. Horas depois, o laudo preliminar chegou como um tapa na cara. Misoprostol em dose alta, medicamento abortivo controlado, capaz de provocar contrações violentas, sangramento incontrolável e risco de morte iminente, especialmente em grávidas nos primeiros meses. Laura estava grávida de quase 3 meses, dela e dele. O bebê que eles planejavam em segredo, em mensagens noturnas, enquanto eu dormia no quarto ao lado, alheia às mentiras que se desenrolavam debaixo do meu teto, nas viagens de trabalho dele que duravam fins de semana inteiros. Eu soube ali, sentada numa cadeira plástica dura e desconfortável por horas, as mãos geladas entrelaçadas no colo até doerem, o coração partido em 1000 pedaços afiados, lágrimas silenciosas escorrendo sem que eu percebesse que o carinho da manhã não era reconciliação. Era eliminação dupla e cruel. Me tirar do caminho para ficar com ela livremente e resolver a gravidez indesejada que complicava tudo, que poderia expor a traição, os segredos financeiros, a vida dupla. Eu era o obstáculo principal à esposa que sabia demais sobre as finanças da casa e da empresa, que controlava as contas conjuntas com acesso total, que poderia descobrir a traição, os desvios de dinheiro para sustentar a amante jovem, os presentes caros, como joias e viagens, os hotéis discretos onde eles se encontravam às escondidas. Se eu tivesse bebido, seria explicado como mal súbito da executiva estressada, talvez infarto por overwork crônico, talvez complicação de saúde repentina em mulher de alta pressão. Ninguém suspeitaria de crime premeditado, planejado com meses de antecedência. Laura era só dano colateral, uma variável imprevisível que ele não previu em seu plano perfeito e frio. Mas eu não bebi. Por causa daquela vozinha interna, daquele desconforto sutil que muitas mulheres conhecem intimamente e tantas vezes ignoram, achando que é paranoia, cansaço acumulado ou medo de brigar por nada. E Laura sobreviveu. Perdeu o bebê numa cena que os médicos descreveram como traumática e irreversível, com dor física indizível e emocional, que a marcou para sempre, sofreu sequelas físicas, cicatrizes internas profundas, que causavam dores constantes, fertilidade comprometida para sempre segundo os especialistas, um corpo que nunca mais seria o mesmo, e emocionais graves, noites de choro inconsolável sozinha no quarto, terapia longa e dolorosa para lidar com a culpa, a perda, a traição. Mas sobreviveu com uma força quieta e inspiradora que me ensinou sobre resiliência. E a verdade veio à tona, devagar mas implacável, como um rio que rompe a barragem e inunda tudo. A polícia veio rápido, eficiente, com investigadores experientes que não deixavam nada ao acaso, reconstruindo minuto a minuto. Câmeras do prédio mostraram Rafael chegando cedo, estacionando na garagem subterrânea e ficando quase 1 hora na garagem escura e úmida antes de subir tempo suficiente para abrir o copo térmico com calma, dissolver a substância branca e inodora comprada ilegalmente, fechar de novo e subir com um sorriso pronto no rosto. A perícia achou traços do misoprostol no copo térmico, confirmando a manipulação intencional. Compras suspeitas rastreadas no nome de uma farmácia ligada a uma ex-colega dele de faculdade, uma mulher que ele reconectou nas redes e que forneceu o remédio, sob pretexto de problema pessoal urgente. Mensagens antigas no celular recuperado por peritos, promessas a Laura de uma vida nova juntos, sem obstáculos, só nós dois e o bebê, transferências financeiras mensais para uma conta secreta dela, com valores que somavam dezenas de milhares, planos de resolver a situação com a esposa, de forma definitiva. Sem bagunça, sem divórcio caro. Ele tentou me convencer a alinhar versões em casa, à noite, com voz baixa e olhos suplicantes falsos que eu via agora como máscaras perfeitas. Falou em mal-entendido trágico que saiu do controle, em proteger a família que ainda tínhamos, os anos bons, em não destruir tudo por impulso, pense nos amigos em comum,
na imagem. Eu só respondi a verdade, com calma gelada e inabalável, em cada depoimento longo, cada visita à delegacia fria, cada reunião com advogados especializados. A empresa o afastou imediatamente, por risco reputacional e ético irreversível. Eu assumi interinamente, depois definitivamente com a aprovação unânime do Conselho, e descobri desvios que ele escondia há anos, valores redirecionados para contas paralelas no exterior, em paraísos fiscais, favores a fornecedores amigos, que inflavam custos em contratos milionários, um esquema sofisticado, que poderia ter afundado a companhia inteira, se continuasse por mais alguns meses. O divórcio foi rápido, frio, baseado em fatos irrefutáveis e provas concretas, sem brigas emocionais explosivas, só papéis assinados, números divididos e um adeus silencioso. A prisão preventiva veio logo depois tentativa de homicídio qualificado contra mim, lesão corporal grave contra Laura, com agravantes de traição, motivo torpe e abuso de confiança conjugal. Quando visitei na cadeia, pela última vez, numa sala cinza e impessoal com cheiro de mofo, desespero e café requentado, ele parecia menor, envelhecido além dos anos, os olhos fundos e vermelhos de noite sem dormir. Você venceu, disse, voz baixa e derrotada, olhando para o chão. Não foi competição, respondi, sem raiva, só cansaço acumulado de anos de mentiras. Foi sobrevivência, minha e da Laura. Você destruiu o que tínhamos com suas próprias mãos, mas não nos destruiu. Nós renascemos. Laura mudou de cidade, para o interior de Minas com a família amorosa, que a acolheu de braços abertos, longe do barulho de São Paulo. Recebeu indenização alta da empresa, e de mim pessoalmente, suficiente para uma vida nova, terapia paga por anos para reconstruir a confiança no mundo e em si mesma. Nunca mais nos vimos pessoalmente, mas trocamos mensagens uma vez, numa noite em que ela me agradeceu. Disse que recomeçou, que encontrou força na dor maior do que imaginava, que agora ajuda outras mulheres, em situações semelhantes, num grupo de apoio local. Eu respondi que estava orgulhosa dela, que sua coragem me salvou tanto quanto a minha intuição, que ela era uma guerreira de verdade. Hoje, aos 42, tomo meu próprio café todas as manhãs. Forte, simples, sem surpresas, preparado por mim com as mãos firmes, na cozinha iluminada pelo sol que entra pela janela ampla, lembrando que a vida pode ser doce sem veneno, quente sem queimaduras. E aprendi que o perigo mais mortal não grita, não ameaça abertamente com voz alta. Ele sorri, toca sua mão com ternura falsa, olha nos olhos e diz: fiz pensando em você. Aprendi a confiar na minha voz interna como nunca, a questionar gestos perfeitos demais, a não me contentar com silêncios que sufocam a alma, a valorizar minha paz acima de qualquer aparência. Se você já sentiu aquele desconforto sutil que não explica, aquele arrepio na nuca quando tudo parece normal, mas algo grita dentro, não ignore. É a sua intuição gritando baixinho para te salvar, te proteger, te guiar. Muitas mulheres não escutam e pagam caro, com anos perdidos, corações partidos, vidas alteradas para sempre, às vezes de forma irreversível. Me contem nos comentários, já passaram por algo que a intuição salvou vocês? Já sentiram algo errado num gesto de carinho que parecia perfeito? De onde estão ouvindo essa história agora, nesse exato momento? Compartilhem anonimamente se quiserem, sem nomes, porque sua experiência pode ser a luz que outra pessoa precisa hoje, pode salvar alguém de um erro fatal, de uma armadilha disfarçada. Se essa narrativa te tocou, te fez refletir profundamente, te deu um arrepio na espinha, te trouxe lágrimas ou força, deixe o like, compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem urgente, se inscreva, ative o sininho para não perder as próximas. Histórias reais como essa não são para chocar gratuitamente, são para despertar consciências, para fortalecer almas, para lembrar que nós merecemos mais do que máscaras, que a verdade sempre vence, mesmo que demore, mesmo que doa no caminho. Beijos no coração de cada um de vocês.
Vocês são fortes, resilientes, incríveis, merecem o melhor. Até a próxima!